2 pós-doutorados, né? Eu acabei de fazer, não, o pós-doutorado mesmo foi um só em Glasgow, na Escócia. Em Glasgow. Uhum. E tem vários, mais de muitos trabalhos publicados em revistas, 34 aqui, pelo menos que está aqui no teu currículo, 34 artigos, 55 trabalhos em anais de eventos, vários congressos no exterior, no Brasil, orientações de mestrado, eu conheci várias, de tese de doutorado, sempre trabalhos muito rigorosos, utilizando um aparato econométrico, e é um professor muito querido, muito solícito, e sempre disposto a compartilhar. Isso também é raro na academia, então eu gosto de ressaltar essas questões aqui, para além, né, do teu extenso currículo. Então, para mim, é um privilégio poder contar com a tua presença no nosso ciclo de webinars e dizer, né, seja bem-vindo, fique à vontade aí. A gente colocou um tempo aí de até 50 minutos, mas eu sei que você é bem pragmático. E depois a gente abre para perguntas. Tá bom. Antes de tudo, boa noite aí a todos, né? Obrigado aí para a Camila pelo convite. Eu também me sinto honrado em participar. Eu sei que já vieram outras pessoas no webinar e tem alguns ainda por vir. E, na verdade, assim, a gente está aqui mesmo para trocar um pouco aí da experiência que a gente já tem, né? Como professor, como pesquisador, e, de alguma maneira, poder contribuir um pouquinho aí com o pessoal que ainda está ou na formação ainda, como aluno de mestrado, ou da graduação mesmo, ou de doutorado, que esteja fora, ou esteja fazendo pós-graduação. E se a gente conseguir contribuir aí com vocês, é o que a gente pretende hoje com o seminário, tá? Eu até também preparei aí alguns slides, né? Eu acho que eu vou tentar até ver se eu compartilho. Vou ver aqui, se der algum probleminha eu te falo. Tá bom. Beleza? Tá bom, qualquer coisa, tô aqui com ela. Apresentarem agora, lá embaixo, tá? Tá. Aí você escolhe a tela e pode compartilhar. Tá, esse eu vou apresentar aqui. Só que aí tem a tela inteira, uma janela e uma guia do Chrome. Eu não sei se... Porque ele está aberto aqui, mas também, se for preciso, você pode compartilhar aí, porque eu te mandei. Porque aqui eu não sei se... Pode escolher uma janela. Uma janela. Deixa eu ver aqui, então. E aí você seleciona o arquivo. Engraçado o meu aqui. Eu até tinha aberto o meu... os meus slides estão aqui, mas ele não está aparecendo. Se você quiser compartilhar, pode fazer, bom. Então. Não sei por que ele não apareceu aqui, mas tá tranquilo, né? Uhum. E aí, se precisar, depois eu vou te falando, você passa. Deve ter sido alguma coisa de bobeira que eu fiz, mas... talvez é porque eu tenha usado o outro e não tenha usado tanto o do Google Meet. Tem algumas... às vezes muda alguma coisinha. Mas eu te enviei hoje, deu certo o negócio dos slides, ou não? Deu. Vamos ver se dá certo aí. Então, vamos lá. Pode... Isso aí, acho bom. Isso aí é o nome do artigo, mas depois eu entro em detalhe sobre o artigo. Acho que pode passar para a gente discutir um pouquinho da estratégia, né? Afinal de contas, o tópico aqui é abrir na caixa preta, né? Ver como é que a gente consegue publicar artigos científicos, em geral, lá fora, né? Que são as publicações consideradas de mais alto nível e tal. E aí, assim, eu destaquei algumas coisas aí nessas estratégias de publicação. Eu vou tentar ler algumas coisinhas aqui, a gente vai fazendo alguns comentários. Também, se alguém quiser me interromper, pode interromper, ou no final a gente troca umas figurinhas com perguntas e tal. Mas depois aí, é uma área nova ou você já tem experiência na publicação e na pesquisa com o tema? Porque, assim, quando você está começando a trabalhar numa área nova, lógico, o custo inicial é maior, porque talvez você não conhece ainda as referências, não conhece uma parte dos grandes autores daquela área, então isso aí também, às vezes você tem que parar, olhar um pouquinho e tal. À medida que você vai caminhando nas suas pesquisas, essas áreas, 1, 2, 3, 4 áreas, geralmente, você passa a dominar um pouco mais, você conhece os grandes autores, você conhece os journals que publicam esses artigos mais relevantes e tal. Aí você já conhece a área, bom, aí tentar ver como você pode contribuir. Isso até é lógico, vale mesmo se for para uma área nova, tá? Você precisa tentar trazer
alguma contribuição, porque acho que essa é uma questão que cada vez mais é importante. Se a pessoa não contribuir com alguma coisa, dificilmente você vai conseguir colocar esse artigo num journal de qualidade, seja nos Estados Unidos, na Europa, ou mesmo na Austrália, ou em outro lugar e tal. Você precisa contribuir com alguma coisa, e mesmo aqui no Brasil, que nós temos boas publicações aqui também. Seja do ponto de vista teórico, lógico que o ponto de vista teórico é mais complicado, não é muito a minha área é muito mais aplicada, né? Então, do ponto de vista empírico, geralmente isso é um pouco mais factível, mas nada impede da pessoa querer fazer trabalho de cunho mais teórico mesmo, tá? Quais as razões que te levaram a pesquisar o tema? Ou seja, você tem interesse pelo tema? Por que você teve esse interesse? Da onde que surgiu a ideia de pesquisar esse tema? E olhar se tem uma lacuna na literatura. Quando eu digo lacuna, é porque normalmente vai ter alguma questão teórica, eu volto a dizer, ou empírica, no meu caso é mais, às vezes, empírica, de, por exemplo, você tem uma temática que os caras, vou dar um exemplo qualquer aqui, mas até uns 10 anos atrás você tinha alguns estudos de painel, por exemplo, que não usava muito GMM, usava mais efeito fixo, efeito aleatório, que não lida com endogenia. Aí você fala, pô, mas então vamos fazer trabalhos com GMM para painel. Então isso já te dava ali um plus, te dava, digamos, um ganho ali naquele momento, há uns tempos atrás. Agora isso já está mais generalizado. Mas aí você já tem outros métodos. Então vale a pena você dar uma olhada aí também nessa lacuna. Em geral, essa lacuna empírica, ela é mais fácil de você perceber ela, porque normalmente você pode trazer inovações do seu ponto de vista de modelos. Eu estou pensando aqui de modelos, de estimações, novas metodologias. Ver se você tem interesse pessoal sobre o tema que possa te trazer satisfação na sua pesquisa. Quase sempre isso é fundamental. Eu estou te falando isso, é lógico que nem sempre tudo é flores, né? A gente, muitas vezes, vai ter um trabalho ali meio a gente mesmo, com o computador, com buscar os dados, com ir atrás dos textos, com ler, muitas vezes um trabalho muito solitário, isso faz parte da nossa carreira em alguns momentos, principalmente pesquisador, isso aí não tem muito como a gente fugir disso. Mas você precisa ter aquele interesse, um certo interesse mesmo pelo tema, para que ele te traga alguma satisfação nas suas leituras, na hora de ir atrás dos dados, esse tipo de coisa. Porque se você não tiver interesse pelo tema, as chances é que a coisa não vai bem. Eu até costumo dizer, pelo meu visual aí, quem não me conhece, pode ver que eu sou um cara bem gordinho, gosto de cozinhar, gosto de comida, então, assim, se você gosta, você vai fazer bem feito. E eu costumo fazer umas comidas boas. Se você gostar do tema e tal, você provavelmente vai fazer um paper mais legal também. Então, isso aí, acho que vale a pena a dica também. Pode passar para o próximo. Que aqui eu não sei se eu controlo, acho que vai ter... Ah, tá. Aí tem uma questão que outros professores também, que já vieram aqui, devem ter falado, que o artigo é só seu ou tem coautor. Coautoria, né? Eu, por exemplo, até estava comentando com a Camila, eu tenho, assim, eu fui privilegiado nos últimos... Desde que eu fui para fazer o pós-doutorado em 2009 para 2010, eu conheci o Ronald. O artigo que eu vou apresentar é meu e dele. Ele é um cara muito conhecido na minha área, sobre taxa de câmbio, essas coisas. Então, assim, ele me aceitou para fazer o pós-doutorado só com um e-mail que eu mandei para ele, uma folha de uma página, e dali a gente começou uma parceria de coautor. É lógico que no caso dele ele é muito famoso, muitas vezes eu faço 90% do trabalho e ele faz 10%, que é dar uns retoques e revisar o inglês para aprimorar ainda mais. Mas é uma pessoa muito boa e tal. O Cleomar, que já esteve aqui também, é o outro coautor que eu tenho. A gente tem uma sintonia boa, costumamos fazer trabalhos bons, sem esticar demais o tempo. Ambos são pessoas, talvez por ter tido algum treinamento nos Estados Unidos, como aluno, tal, bastante pragmáticos, não gostamos muito de enrolar, que eu chamo de ficar remoendo demais as coisas. Então, a coautoria é importante, mas você precisa também ter essa sintonia. Então, isso você precisa pensar um pouquinho, mas também você fazer sozinho, toda hora sozinho, você não abre o seu network, né? Então o network vai ficando para trás e não é tão legal. Quais são os journals onde tem maior número de artigos publicados? Você precisa dar uma olhada, hoje em dia você tem que dar uma olhada na classificação do Qualis, na área de economia, porque isso tem a ver com pontuação, com o programa que você está envolvido, quantos pontos vai ter no total, e assim, então essas decisões você tem que pensar um pouquinho também. Às vezes tem lá um artigo
um journal que você quer mandar, o journal é, sei lá, B1. E aí você tem um outro ali, A2. Bom, manda para o A2 e se não der certo, depois vai para o B1. Mas você precisa, provavelmente, levar isso em conta, até porque não é uma questão só pessoal sua, mas é também do coletivo da pós-graduação, onde normalmente você estará envolvido. Nem todo mundo estará, mas aqueles que estiverem envolvidos, isso é importante. Questões de variáveis para a literatura empírica, você precisa dar uma olhada normalmente, quais são as fontes de dados, se esses dados são pagos, se são gratuitos. A gente sabe que se for pago, aí tem uma questão adicional de se você tem verba para isso ou não, cada vez está mais difícil de ter verba para esse tipo de coisa. É lógico que eu mesmo já usei recurso do meu salário para comprar dados no passado, já fiz isso. Por exemplo, com o professor Aderbal, na época, que ele estava fazendo a tese dele, um professor aqui nosso, e a gente precisava de uns dados, compramos os dados, mas assim, normalmente você precisa dar uma avaliada nisso também. Pode passar. Quais são os principais métodos de investigação? Eu até já falei um pouquinho em artigos que já foram previamente publicados, tá? Que aí você vai olhar, existem novos métodos aí que podem ser utilizados e que trariam algum avanço empírico para artigos no tema, então você precisa dar uma olhada nisso. Se a resposta for sim, você conhece ou já utilizou esse novo método em outros trabalhos? Caso você não conheça, lembra que pode aprender um novo método, mas isso pode exigir um pouquinho mais de tempo e dedicação, tá? Mas é importante, às vezes tem um método, igual eu falei, muito novo, você entra na discussão, por exemplo, lá do Stata, o mesmo do pessoal do eViews, e dá uma olhada, olha, quem está fazendo isso, às vezes tem uns comandos que ainda nem foram incorporados nas rotinas destes softwares, por exemplo, estou usando dois aqui, que são dois que eu uso um pouco mais, o eViews e o Stata. Mas, às vezes, o pessoal começa a desenvolver, eu lembro, por exemplo, só para fazer um parênteses, o Rudman, por exemplo, é um cara que desenvolveu na época uns comandos legais do Stata na hora que você estava trabalhando com painel dinâmico. Então, assim, eu lembro que eu tive que ir atrás, peguei o fórum, peguei esses comandos, li um artigo que ele... É um artigo que não era nem publicado ainda, era um texto para discussão, e isso me ajudou a aprender a trabalhar com painel, por exemplo, na época do pós-doutorado. Então, assim, esse tipo de coisa, estou dando um exemplo porque é algo prático, que já aconteceu comigo mesmo, de você não conhecer, ter que tentar aprender um método novo, olhar as rotinas, muitas vezes não ainda estão incorporadas, mas tem grupos de discussão que acabam criando essas rotinas. Então, isso aí, por exemplo, é um plus também, porque normalmente se você consegue fazer o trabalho com estes, digamos, métodos mais recentes, isso aí é legal. Outro exemplo, há pouco tempo, a gente andou mexendo muito aqui em Uberlândia, eu, Cleomar e outras pessoas, com a RDL. Mas aí agora você já pode também mexer com painel, a RDL. Então, assim, tem aluno meu agora já mexendo com isso. Então, assim, a gente vai tentando evoluir um pouquinho também nessa parte de metodológica, tá? Você já tem familiaridade de escrever artigos científicos em inglês ou outra língua estrangeira? Há uma diferença entre conhecer a língua e conseguir escrever artigo científico. Se não tiver tal conhecimento ou capacidade, vai ter que pensar em recurso financeiro para ter uma tradução ou revisão qualificada para que o artigo possa ser submetido. E para alguns journals, ainda tem que levar em consideração que você tem custos, né, de submissão. Eu volto a dizer, eu tive um privilégio que tanto o Ronald, que é nativo, né, ele é escocês, mas ele faz revisão dos artigos, que normalmente eu tenho que fazer 90% do trabalho, mas ele faz a revisão muito, e aí fica muito bom no final das contas, né? Não pelo meu inglês, que eu tendo a escrever muito rápido, não sou nativo, apesar de ter morado fora, e aí nem sempre o inglês está perfeito. E o professor Cleomar, que deu aula de inglês mesmo, tal, tem mais paciência que eu, ainda costuma dar umas revisadas. Então, assim, eu tive sorte porque esses dois coautores aí têm feito a parte disso em termos de revisão. Mas é algo meio inevitável, né? Se você não tem mesmo um pouco desse conhecimento já acumulado, e muitas vezes a gente não tem mesmo, né? Eu com 25 anos, 28 anos, 30 anos, não tinha condição nenhuma de pensar em escrever um artigo em inglês, tal, em economia. Eu poderia ler, eu já lia nessa época, com 22, 24, 25 anos, eu já lia, mas eu não conseguia escrever. Então, eventualmente, vai ter que avaliar realmente em fazer uma tradução de qualidade, tá? Pode ir para o próximo.
Bom, a elaboração de artigo, do artigo, aí tem questões de divisão de tarefa, revisão de literatura, coleta de dados, estimações, quando o trabalho é empírico, lógico, né? Redação final e tentar vender o peixe aí do seu artigo, tá? Então, isso aí também é um exercício que a gente tem que fazer. A divisão de tarefas, no meu caso, igual eu falei, não tem sido muito complicada, porque no caso do Ronald, é mais comigo mesmo, tá? Então, eu já sei quando eu começo um trabalho com ele que é comigo. Com o Cleomar é meio a meio, não tem muita dificuldade nesse sentido. A submissão do artigo é importante, você vai gastar algum tempo aí no que a gente chama de Authors Guidelines, né, que são os guias, as informações aí para os autores, que você vai ter que prestar atenção em formatação, referências, tabelas, gráficos, elaborar o que chama de cover letter, highlights, title page, author information, esse tipo de coisa. Então, assim, é um pouquinho enjoado? Tem hora? Você vai ter que ter um pouco de paciência. Mas se você perceber que seu artigo está bom, está bem escrito, está claro, outra coisa, tem que estar claro, tá? O pessoal lá fora, mais do que os brasileiros e os latino-americanos, eles gostam de coisas claras. Você tem que ter clareza naquilo que você está propondo e naquelas evidências que está tentando mostrar. Isso aí vale como dica também. Eu acho que eu já aprendi um pouco com isso, até pelo pragmatismo. Então, assim, não dá muito para ficar rodando toco, dando volta, com aqueles textos longos, citações longas, esse tipo de coisa, em geral, não rola. Pelo menos em journals do perfil que a gente costuma mandar, esse tipo de coisa não rola. Recebimento de pareceres, aqui eu vou resumir, assim, primeiro, acostume a ter rejeições, tá? Não adianta ficar com drama de, ai meu Deus, mandei veio uma rejeição. Não, isso faz parte. Eu já tive várias rejeições, sei lá, eu tenho mais ou menos uns 40 artigos publicados, eu devo ter tido umas 40 rejeições, assim, umas até mais de uma vez. Então, nesse ponto aí, é tranquilo, você não pode desanimar, você tem que olhar, quando for rejeição, o porquê, ver se aprende com isso, as que forem pertinentes, fazer as mudanças, e quando tem pedido de mudança, eu até comento aqui, as mudanças que forem realmente pertinentes, faça elas, se você percebe que elas são pertinentes, que o parecerista tem razão naquilo que ele está apontando. Se realmente você perceber, e já aconteceu comigo, de que a pessoa talvez não tinha, por exemplo, um conhecimento econométrico melhor do que o meu, dava para perceber que o conhecimento econométrico era mais primitivo um pouquinho. Aí tinha coisa que estava sugerindo que não fazia sentido. Aí você explica com cuidado e tal, mas fala, olha, tal mudança não será feita por isso, que o método exige tal coisa. Então, também assim, você não precisa aceitar tudo que os pareceristas te pedem, mas você pode, mas você precisa contemplar uma parte, em geral, do que eles estão pedindo. A não ser que o journal fosse muito ruim, mas aí, provavelmente, talvez, também você não teria nem mandado para lá. Porque se for um journal de um nível bom, normalmente ele vai ter pareceristas de um nível bom também. Então, pessoas que normalmente conhecem da área, já fizeram trabalho. Então, normalmente, olha as sugestões com algum carinho, porque algumas delas, ou várias delas, tendem a ser bastante pertinentes, tá? Acho que podemos ir para o próximo slide. Tá, aí o negócio de novelty, né? Na verdade, afinal de contas, eu já falei isso um pouquinho, mas isso aí é que normalmente eles vão até te pedir, alguns pedem até, assim, na hora de você fazer um daqueles title page, assim por diante, author information e outras coisas do artigo, qual o caráter aí de inovação que você está trazendo com o seu trabalho. Isso aí, pensem nisso, porque eu volto a dizer, eu já tinha falado um pouquinho, mas é importante para você ganhar. Você precisa ganhar, de uma certa maneira, do seu público, né? Ainda que o seu público seja pequeno, num primeiro momento, mas o seu público essencial ali, a segunda parte é você apresentar isso num congresso, na Ampec, na KB, no Encontro de Econometria, qualquer outro congresso que você achar que é pertinente, beleza, você vai ter um primeiro feedback e tal, mas na hora que você está enviando ele já para uma revista, você precisa ganhar. Às vezes você precisa ganhar, num primeiro momento, o próprio editor. O editor vai dar uma olhada, vai ler normalmente o seu abstract ali e tal, e vai ver se realmente faz parte do escopo do journal, né? Se está ok. Então, e às vezes ali, nesse primeiro momento, você já tem que ganhar o editor e depois você precisa ganhar também
um ou dois pareceristas, normalmente, que vão ler o seu trabalho, e você precisa destacar até que ponto você está trazendo uma contribuição aí para a literatura daquilo que você está trabalhando, tá? Então, pensem nisso, tal. Às vezes não é muito óbvio num primeiro momento, né? Mas quando você começa a ler a literatura e percebe ali uma lacunazinha, pode ser empírica mesmo, tá? Ou pode ser introdução de uma nova variável, uma nova pergunta empírica que você quer fazer, você precisa destacar isso, porque aí com isso tende a, se for relevante, a ganhar o seu leitor, tá? Acho que podemos passar aí também. Bom, um pouco de experiência passada aí, né? Testemunho, igual eu falei para vocês, na verdade a rejeição é parte do processo, tá? Se você vai fazer uma carreira longa aí de pesquisador, é melhor se acostumar logo e não desanimar, isso acontece com todos. Eu costumo até brincar, eu não fiz isso, mas até hoje eu tinha vontade de fazer, que era mandar um artigo para a American Economic Review, tá? Deve ser uns $150, mas eu costumava brincar com os alunos e com os colegas meus, que a hora que ele saísse aqui do Brasil, chegava ali perto do Panamá, já voltava. Então, assim, ele nem chegaria no editor lá da American Economic Review e tinha um default na resposta do e-mail que seria Dear Mr. Vieira, you are a piece of shit. E basicamente dizendo, olha, seu merdinha, para que você está mandando para a American Economic Review? Eu estou fazendo aqui só uma piada, mas assim, de qualquer maneira, lógico, mandar para a American Economic Review provavelmente é algo muito difícil, assim, de você conseguir colocar um artigo lá, mas isso não te impede de escolher um bom journal e fazer a sua submissão. E como eu não mandei ainda até hoje, eu não sei se lá pelo Panamá volta direto ou não. Quem sabe um dia eu resolvo mandar, aí depois eu posso contar para a Camila a experiência. Uma vez que você comece a ter sucesso nas suas publicações, seja aqui no Brasil ou seja lá fora, isso abre novos contatos, novas perspectivas de pesquisa, aproveite essas oportunidades. Eu fico vendo assim, depois que eu passei a publicar umas coisas, eu e o Ronald, depois eu e o Cleomar, e já teve alguma coisa com o Aderbal, por exemplo, mais aqui no Brasil e tal, você começa a ser pedido para dar parecer, toda hora aparece pedido para você dar parecer, inclusive desses journals onde eu consegui já publicar, alguns querendo até que eu, sei lá, seja editora adjunto e tal, e assim por diante. Então, assim, você aumenta o seu network. Eu confesso que eu até não tenho feito um esforço muito grande, não, para aumentar isso, porque eu já estou numa fase da minha carreira já do meio para o final. Então, vai indo, já estou tendo que dar uma desacelerada, tal, mas é importante. Pode passar. Bom, aí, lógico, o fato de eu ter passado um período nos Estados Unidos, um período em Glasgow, ajuda, não apenas na questão da língua, mas também para você ver a questão do rigor da pesquisa e de atuar não apenas como docente, mas também como pesquisador. Esse é um problema. Aqui em Uberlândia, por exemplo, nós temos mais ou menos, sei lá, 52 professores, uma parte, uns na RI, no programa de RI, deve ter lá uns 8 professores, na economia deve ter uns 14, mas mesmo que você some 8 com 14, são 22, não dá metade. Então, assim, mais da metade dos professores normalmente não fazem pesquisa, e se fazem alguma pesquisa, não publicam. E, portanto, eles acabam não participando da pós-graduação. Então, e hoje em dia isso está cada vez mais claro, né? Não é possível se tocar esses programas de pós-graduação sem ter pessoas que façam pesquisa e que consigam visibilidade dessa pesquisa, que, em última instância, são as publicações. Isso aí vale também, inclusive, aí para a Camila e para o pessoal. Eu sei que é um desafio, o programa de vocês aí também deve ter as dificuldades, também a gente tem aqui em Uberlândia, mas precisam de pessoas realmente que trabalham, que estejam dispostas, que tenham essa mentalidade de fazer a pesquisa. Num primeiro momento, às vezes, é fazer a pesquisa e publicar aqui no Brasil mesmo, beleza. Manda aqui no Brasil, publica, temos aí umas 10, 12, sei lá, 15 revistas para publicar aqui no Brasil, né? Qualidade média para boa, e mandem, participem, aí no segundo momento, consegue uma publicação lá fora, depois uma no ano seguinte, e aí é assim que vai acontecendo as coisas, né? Bom, acho que é isso, pode passar. Bom, e aí agora é o artigo, tá? Agora eu vou passar mais rápido, assim, eu vou até falar o que era o objetivo. Esse artigo, eu até comentei com a Camila, assim, ele recebeu o prêmio
em 2016, se não me engano, mas é pelo número de downloads, tá? Assim, o prêmio é porque ele foi muito o pessoal estava com muito interesse, começou a baixar. Foi um dos 3 que mais teve download em 2016, e em 2017 eu e o Ronald recebemos esse prêmio. Mas, basicamente, é por isso, foi pelo interesse que o artigo gerou. Na verdade, esse artigo vai querer dar uma olhada no papel da volatilidade da taxa de câmbio para as exportações, tá? Usando análise de painel, e aí painel GMM, que lida com endogenia, e não aqueles painel, igual eu mencionei, de efeito fixo, efeito aleatório e tal, não, é GMM. E aí, uma novidade que a gente conseguiu fazer também é que, além de fazer painel GMM, a gente tinha 2 medidas aí de volatilidade, e a gente incorporou essas 2 medidas. Já eu mostro e depois a gente dá uma olhada nos resultados. Pode passar, Camila, acho que... o período é de 2000 a 2012, tem mais ou menos 106 países, mais ou menos não, tem 106 países, GMM eu já falei, e as 2 medidas, uma é de modelo Artgart, para uma volatilidade condicional, e uma outra a gente usou o Moving Standard Deviation. Tá? A literatura é assim, uma parte usava Moving Standard Deviation, mas não usava os modelos Artgart. Alguns usavam Artgart, mas não usavam o Moving Standard Deviation. A gente conseguiu trazer os 2 juntos, e não também ficar com análise, aí era pior ainda, se fosse só olhar desvio padrão e variância da série de taxa de câmbio real efetiva, tal. Então a gente trouxe essas 2 medidas, e aí esses 2 betas, vamos dizer assim, né, para essas 2 medidas, para o modelo de exportação que a gente quer saber. Pode passar. Aqui eu vou deixar no finalzinho. Não, vamos lá. Já vou adiantar. Basicamente, deu aí uma relação importante entre a volatilidade da taxa de câmbio real efetivo e o volume das exportações, sendo que um aumento da volatilidade reduz as exportações e uma diminuição da volatilidade aumenta as exportações. E aqui, lógico, você vai dizer, mas é mais ou menos óbvio e tal. Mas, assim, de que você tem muita volatilidade, isso pode prejudicar o setor exportador. E realmente traz um elemento aí de incerteza, né? É muito volátil o mercado, isso diminui a possibilidade de você fazer uma previsão de retornos para o setor, né? Então, basicamente, esses resultados, mas você tinha alguma parte da literatura que não achava evidência aí dessa relação de muita volatilidade prejudica e baixa volatilidade estimula o setor exportador, e a gente confirmou isso com as 2 medidas, tá? Também o volume de exportação é inelástico em relação ao preço, que é câmbio, né? E inelástico em relação à renda. E outra coisa, nós fizemos uma medida melhor de muitos trabalhos, usava assim, as importações mundiais como uma medida de renda externa. Vamos lembrar aqui da equação macro, né? Você está lá assim, no Y igual a C mais I mais G mais X menos o IM. Nós estamos aqui no X, e aqui dentro do X você está com EP asterisco sobre P, tá? E está com Y externo, né? Os parceiros. Então, nós melhoramos essa medida aí da renda, né? Do income aqui, esse efeito da renda inelástico também. A gente construiu uma proxy dos principais parceiros comerciais para cada um daqueles 106 países. Vamos lembrar que cada um daqueles lá tem parceiros diferentes, o share é diferente para cada um dos parceiros e muda ao longo do tempo. Então, deu um pouco de trabalho no Excel, e eu nem sou tão bom assim de Excel, eu lembro que consumiu bastante tempo, mas a gente teve uma medida legal. Eu destaquei isso também justamente para ganhar igual eu falei, ganhar o editor e ganhar, provavelmente, os pareceristas. Eu falei, olha, a minha medida de renda externa é melhor do que o pessoal usa na literatura, tá? Então, lembrem daquilo que eu falei para vocês, a gente tentou destacar, isso aí era uma das novidades. A outra novidade era usar o GMM, e a outra novidade era usar 2 medidas diferentes de volatilidade da taxa de câmbio. Beleza? O que mais aqui? Então, tinha inelástico em relação ao preço e à renda, e não teve significância aí para choques nos termos de intercâmbio, termos de troca. Os resultados são robustos para a amostra completa e para os países emergentes e em desenvolvimento. Pode passar. Tá, acho que aí pode passar agora também. Vamos direto para a tabela. Pode ir mais, aí a revisão de literatura. Não, aqui tudo bem. Aqui, ó, pode passar, isso aí é a lista dos países.
a lista dos países, beleza, pode ir para o próximo. Pode passar também. Tá vendo aqui, ó, esse aqui é o modelinho nosso, esse vale a pena olhar. Então, assim, o log das exportações, o volátil aí é que tem duas medidas, tá? Então, uma volátil é o Conde volátil, que é a medida baseada no ART-GART, e o outro é o Move STDEV, que é o Moving Standard Deviation. Então, um modelo a gente rodou com a volatilidade condicional e o outro com o Moving Standard Deviation. O log da taxa de câmbio real efetiva, o log, esse TW Inc. aí, é o log do Trade Weighted Income, que é justamente pegar o PIB ponderado dos principais parceiros comerciais, o LTT, o log dos termos de troca, e a gente criou uma dummy também aí para a crise financeira. Basicamente, esse era o modelo. Pode passar também. Tá, e aí vamos lá, agora os resultados, tá vendo? Não vou esticar muito aqui, mas tá vendo? A volatilidade condicional é negativa e significativa nos dois modelos, 1 e 2. Na outra medida, que é a medida de Moving Standard Deviation, também deu negativa, só que num deles deu significativo e no outro não. Então, assim, do 4 de 4 é negativo, sendo que 3 de 4 deu significativo. As outras aí a gente não estava muito preocupado, mas era importante, né? O log do câmbio, o log da renda, por isso que a gente falou que era inelástico. Se vocês olharem esse LRER aí, que é Real Effective Exchange Rate e Trade Weighted Income, todos eles deram menor do que 1 nesses modelos, tá? Pode passar. Bom, aqui embaixo tem umas outras estatísticas, mas estatística do AR2, do Hansen, número de países, número de instrumentos. A gente teve que colapsar, usar o lag limits para não dar muito proliferação de instrumentos, mas aí são detalhes técnicos, econométricos, eu acho que não é o caso de eu ficar falando aqui. Acho que pode passar. Aí era para economias emergentes e em desenvolvimento, é o mesmo modelo. Se você olhar, as magnitudes sobem, mas continua os 4, tanto por a volatilidade condicional, deu negativo, o Moving Standard Deviation deu negativo, e agora os 4 dos 4 são significativos. Então, na verdade, dos 8, 7 deram significativos, mas 8 dos 8 deram negativos. Então, é esse negativo aí que eu falei para vocês que muita volatilidade prejudica o volume exportado e menor volatilidade estimula o setor, o volume exportado. Beleza? Pode passar. Já estamos terminando. Tá, é isso. Acho que pode passar. Obrigado. É só isso, Camila. Assim, o paper mesmo eu não quis ficar esticando muito, porque se alguém precisar, eu posso mandar para alguém, me manda um e-mail, porque alguns desses, tipo Journal of Economic Studies, aqui se você entrar pelo CAF, da CAPES, você consegue, se não me engano, acesso e pode fazer o download. Mas se a pessoa tentar, se não for, aí eu não sei como é que é, mas deve ser assim também, né? Senão tem que pagar e tal. Mas eu tenho umas cópias, se alguém um dia quiser, não sei se eu mandei para todo mundo, todo mundo teve acesso. Então tá. Mas assim, mas é isso. Desculpa, eu acho que eu até falei mais do que eu deveria, acho que foi 40, nem 40 minutos, mas é isso, Camila. Muito obrigada, Flávio. Foi ótimo, pragmático, como sempre. E, nossa, foi muito bom as dicas. Acho que a gente está vindo de uma série de seminários e os últimos professores são professores mais maduros na carreira e que têm essa experiência de submissão internacional maior e que por isso estão trazendo para a gente dicas muito práticas, muito pragmáticas mesmo, de estratégias aí para a gente ir nesse processo de submissão que é muito rico, né? Corta caminho aí. Os alunos aí de mestrado, os alunos de graduação que estão aqui na nossa live, são muito privilegiados, porque pouca gente tem acesso a esse tipo de informação na academia, né? A gente fica ali, apresenta o seminário, o artigo e pronto. Então, assim, primeiro te agradecer, a gente vai abrir agora para perguntas, aqueles que tiverem perguntas podem mandar aqui no chat, mas te agradecer, eu tenho algumas perguntas, se ninguém colocar eu vou fazer. Primeiro, assim,
como você disse, né? Você está num momento da tua carreira que você ganhou uma visibilidade lá fora e você é chamado para dar pareceres em vários desses journals que a gente está mirando aqui enquanto pesquisador jovem aqui, né? Começando. E eu queria te perguntar desses trabalhos que você tem recebido para fazer avaliação aí como parecerista, tá? Eu sei que você é muito reconhecido por essas análises de painel, principalmente, né? Imagino que você deve receber muitos trabalhos com esse perfil. Você tem alguma coisa que você tem identificado, assim, que te incomoda nesses trabalhos, assim? Algo que você sempre tem que dar aquela pitadinha, aquele conselho, aquele corrige isso, muda isso, seja na parte econométrica, ou seja na forma como esse artigo tá, ou nas duas coisas. Enfim, o que você pode dar para a gente de dica enquanto parecerista, né? De pessoas que estão submetendo trabalhos nessa abordagem de painel, nessa área de economia internacional e de macro também? Assim, na verdade, eu tenho recebido uma média aí, sei lá, de uns uma meia dúzia a 8 por ano, pelo menos. Né? Então, assim, a cada 2 meses, 1 mês e meio, pinta, fora os daqui da Economia Ensaio. Da Economia Ensaio, eu sou editora do Cleomar, então, assim, aí tudo que não acha parecerista, nós temos mais 3, então tem que cair na minha mão e nos outros 2. Então, esses aí não tem jeito de recusar nem nada tal. Mas esses lá fora, que é o que você está perguntando, que eu acho que é o caso mais interessante para a gente, o que eu percebo é o seguinte, primeiro, quando o journal... também assim, vamos ver, quando o journal é muito top mesmo, normalmente eu não recebo. Por exemplo, se for A1, é difícil de um journal A1 me pedir parecer. Eu costumo dar parecer para journals, por exemplo, que são A2 na nossa classificação, ou B1, alguma coisa assim. Mas que são journals bons, de vez em quando vem. E eu sempre penso 2 vezes, assim, né? Primeiro, eu tenho que dar uma olhada no tema, porque, assim, antes de olhar a parte, sei lá, mais empírica, que às vezes eles estão me mandando pela parte empírica, porque eles sabem que eu mexo com painel, ou com a RTL, ou com não sei o quê, aí eles me mandam porque falam, esse cara mexe com isso. Mas quando o tema eu não tenho quase que informação nenhuma, a tendência minha é recusar e falar, olha, não é na minha área, e é normal a gente fazer isso. Por exemplo, outro dia eu recebi, eu acho que eu não vou lembrar exatamente o que era, mas eu recebi um artigo para dar um parecer sobre meio ambiente e tal. Então, assim, mas tinha econometria. Então, eles estavam me mandando porque, falaram, não, o Flávio entende de econometria, eu vou mandar para ele. Aí eu recusei, eu falei, não, olha, não é minha área, eu não mexo com isso. Mas, tirando esses casos, né, quando é da minha área, se o assunto for da minha área, a gente tende a aceitar, e aí, realmente, o que eu percebo, às vezes, é que na parte mais de revisão da literatura, geralmente não tem muito problema, que os caras que tentam mandar para esses journals já de melhor qualidade, eles fazem uma boa revisão da literatura, eles ficam atentos aos trabalhos mais importantes e mais recentes, então esses trabalhos estão lá, então isso para eles até que não é problema. Eu acho que o maior problema ainda é na parte empírica. Vou dar um exemplo, quando é painel, aí eles falam, o Flávio já mexeu com painel, vou pedir para ele dar um parecer e tal. Aí o cara lá faz uma estimação do painel, sei lá, GMM. Aí ele não fala para mim assim, qual o número de instrumentos, que naquelas tabelas até tinha, qual os testes que tem que ser feito para ver se o modelo está corretamente especificado. Nesse caso lá, teste AR2, teste do Hans. Então, assim, você percebe que os caras dão uma cortada, ou porque ele está querendo esconder alguma coisa, mas você não pode saber a priori, você não sabe se é isso. E aí você não vai falar assim, fulano, você tem que botar as estatísticas, porque eu estou desconfiado que você está escondendo. Não, você diz assim, olha, é necessário reportar nas tabelas, assim assado, os testes para saber se os modelos estão corretamente especificados. Então, isso aí é o que eu mais percebo, assim, que ainda há, digamos, alguma dificuldade, e eu entendo, porque às vezes são pessoas novas ainda, pessoas de 24, 25 anos, que estão ainda no começo da carreira. Quer dizer, você não conhece o cara a priori. Eu estou imaginando, pode ser uma pessoa de 25, 26 anos, que a gente dá parecer, lógico, anônimo, né? Você não conhece quem está lá escrevendo e tal. Mas, então, se essa apresentação dos resultados econométricos e a discussão, às vezes, econométrica, é que muitas vezes ela ainda fica mais restrita. Quando eu digo restrita, assim, ela fica
um pouco capenga, né? É coisa que eu não deixaria de apresentar, mas talvez pela experiência, pelos anos. Se fosse o meu primeiro trabalho, talvez eu cometeria também os mesmos equívocos, as mesmas, sei lá, pular um passo, porque às vezes também, igual eu estava falando para vocês ali, aqueles betas negativos, eu sempre faço questão de me mostrar, assim, por exemplo, a volatilidade ali estava dando negativo, o que quer dizer que muitas vezes, se muita volatilidade está atrapalhando as exportações, mas baixa volatilidade estimula, né? Então, às vezes, a gente fica olhando só para o negativo, um lado só. Eu sempre falei isso para os alunos, né? Então, a gente, então, assim, se for uma economia, sei lá, na média, que tiver caindo a volatilidade cambial, isso tende a dar mais previsibilidade para o setor. Então, às vezes, você falar isso na interpretação dos resultados é importante também. Então, as sugestões minhas, pelo menos assim, nos parecer, tem muito mais a ver realmente com omissão de informações relevantes sob o ponto de vista empírico e de como que os resultados são apresentados e discutidos. Agora, se você percebe também que o cara, por acaso, fez alguma, digamos, alguma atrapalhada, vamos dizer assim, empírica, por exemplo, se ele omitiu algumas variáveis relevantes, aí você tem que dizer, olha, esse modelo aqui, pela literatura, está omitindo tais e tais variáveis, sugiro a reestimação do modelo, incluindo essas variáveis. É lógico que isso aí vai causar trabalho para o cara? Vai. Mas você não faz isso por maldade, você faz isso porque o modelo provavelmente está mal especificado. Então, assim, mas você põe de uma maneira que a pessoa, pelo menos, perceba isso. Assim, não ofensivo, né? Você põe de uma maneira assim, olha, de acordo com a literatura, lembra, tem essa e essa variável, mas você deixou essa e essa de fora. Isso não é legal, isso vai viesar seus coeficientes. Então, assim, estou dando um exemplo mais geral, mas os pareceres meus têm sido muito mais nesse sentido, né? Muitas vezes de descobrir alguma falha, digamos, empírica, pode ser muitas vezes na apresentação do resultado, na forma que foi apresentado, ou na omissão de alguma informação, principalmente de testes auxiliares, ou às vezes na especificação de modelo. Mas é isso, em geral. Bom saber, né, gente? Estamos aprendendo aqui. Temos algumas perguntas aqui no chat. O professor André Maia, que é nosso professor aqui do programa de pós-graduação, escreveu: no âmbito da American Economic Association, existe uma diferença grande de qualidade entre os papers and proceeding in the American Economic Review? Saberia informar? Olha, o André, bom, eu não sei te dizer com detalhe. É lógico que a gente sabe lá dos Papers and Proceedings da American Economic Review. Assim, de qualquer maneira, alguns desses aí, né, que saem nos anais da American Economic Review, não necessariamente saem depois na própria revista, né? Então, assim, pelo que eu lembro. Então, assim, eu imagino, assim, o que dá para a gente dizer é que tem, assim, boa parte desses estudos mais promissores, pelo menos lá nos Estados Unidos, ou mesmo da Europa, que são submetidos por encontro da American Economic Review, normalmente, primeiro, vem de escolas mais renomadas, com pesquisadores mais renomados, e os estudantes, principalmente de PhD e tal, com eles, fazendo esses trabalhos novos, boa parte desses papers and proceedings tem a ver com esses estudos. E uma parte deles, quando realmente o pessoal percebe que é de muito boa qualidade, acaba que depois, não automaticamente, né, mas são depois publicados em journals de primeira linha. Não necessariamente na American Economic Review, embora ele pode ter sido apresentado no Papers and Proceedings, mas aí depois entra em journals top, né? Sei lá, você pega assim, eu lembro, quando eu estava lá nos Estados Unidos ainda, sei lá, os caras que eram orientando do Krugman. Porra, aí os caras orientando do Krugman. Aí manda para o Annual Meeting da American Economic Review. Normalmente, só pelo Krugman, na época, ser o orientador do cara, entra no American Economic Review. Agora, se depois o negócio tá bom para valer ou não, lá mesmo o pessoal, que ele apresentar, geralmente o estudante... Vai descascar, né? Vai dar uma apertada nos caras, tal, no aluno ali, quando percebe que o negócio é muito bom, seja porque o aluno já fez algum amadurecimento daquela pesquisa, ou o próprio Krugman já pressionou ele de uma tal maneira que ele já está ali mais ou menos pronto, né? Então, basicamente, eu acho que, em geral, é isso. Eu não cheguei aí nos encontros da American Economic Review enquanto eu estava nos Estados Unidos, mas eu fui, por exemplo, em 2 da Southern Economic
Association, que era boa, mas não era tão boa quanto a American Economic Review, e fui numa da Eastern Economic Association, que também era parecido com o da Southern, mas eu não cheguei, isso para apresentar trabalhos, tá? E eu apresentei nessas conferências, que são consideradas, assim, boas, mas não top como a American Economic Review, até porque talvez o meu orientador, o Michael, lá de New Hampshire, também não causaria nenhum impacto lá na American Economic Review, no encontro, como o Krugman ou qualquer um desses outros grandão causaria, tá? Para ser sincero, né? Então, assim, eu estudei na universidade, primeiro em Illinois, que era um centro maior, uma escola top 25 na minha época, não sei como é que ela está hoje, e aí New Hampshire era, sei lá, número 58 na minha época. Então, não era, assim, top. Né? Era uma boa escola, mas um programa bem menor e tal. Foi lá que eu terminei o PhD e o mestrado foi lá em Illinois. Não sei se eu respondi a pergunta do André, mas... sim, respondeu sim. A primeira é a percepção que eu tenho, tá? Não sei se você também, André, como é que está isso, se mudou alguma coisa, é mais uma questão de percepção da época que eu tinha mais contato. Hoje em dia, de vez em quando, lógico, eu dou uma olhadinha no como é que está indo alguns artigos da American Economic Review, mas eu confesso que os journals mais preferidos meus estão cada vez menos a ver com esses da American Economic Review, que são journals mais assim, tipo Journal of International Money and Finance. Talvez seja o que eu mais leia hoje em dia. Primeiro porque minha área é economia internacional, eu sou pesquisador do CNPq na área de economia internacional, na área de finanças e monetária, e não na área tanto de comércio, embora esse trabalho que eu apresentei para vocês, a minha variável dependente ali é volume de exportação, então é exportação. Então, assim, eu tenho usado muito pouco American Economic Review, esse tipo de coisa, mas não por discriminar, porque talvez os textos também lá tenham sido textos muito, pelo menos em geral, não posso generalizar, mas assim, mas não posso falar especificamente, muito mais teóricos, né? Então, assim, aqueles modelos teóricos, o cara vem derivando equações atrás de equações, não sei o quê, para provar um negócio lá no final e tal. E, assim, não é muito mais a minha praia. Eu já até tive que ler muita coisa disso, tentar aprender um pouco disso lá na época do doutorado, mas eu fui me tornando um economista cada vez mais empírico, se é que eu posso chamar assim. Eu até falo para os outros, eu não sou keynesiano, eu não sou pós-keynesiano, eu não sou marxista, não sou nada. Eu só sou um economista que faz trabalhos empíricos, é isso. Muito bom, Flávio. Obrigada pela resposta. O Jefferson, que é nosso aluno aqui de mestrado, fez uma pergunta boa para nós aqui também, como gestores aqui. Dada a sua experiência, como criar um ambiente de pesquisa mais frutífero nos cursos de pós-graduação, tendo em vista a importância das publicações em periódicos? Tem várias estratégias aí, né? E tem uma outra dele... O mais implementou algumas. E depois tem assim, na sua experiência, o que não é relevante ser discutido na parte dos resultados e o que não pode faltar na parte... Bom, vou tentar falar da primeira. Não, o negócio do ambiente, olha, o ambiente de pesquisa, assim, olha, tem hora que, assim, é difícil, assim, quer dizer, o que eu posso falar até pode não ser muito estimulante, porque, para mim, eu vou falar da minha experiência, assim, a minha experiência é que essas questões de pesquisa, mesmo tirando a orientação, que eu tenho que orientar o meu aluno, de mestrado, de doutorado, aí, beleza, você senta com o cara, discute, olha, não, aqui não está legal, vamos lá, não, essa variável não achou, vamos atrás, não sei o quê, não, esse método aqui, tal, beleza, isso aí é você com seus alunos, tá? Agora, se a pergunta também é mais no ambiente, por exemplo, da pós, que envolva, e de graduação também, que envolva os professores, e não olhando só a relação professor orientando, que é pesquisa, né? Porque quando eu estou falando de orientação, pode ser de iniciação científica, pode ser de monografia, pode ser de mestrado, pode ser de doutorado. Essa aí, eu acho que mais o dia a dia ali do professor e do aluno. Entre os professores, é que eu acho que eu sou um pouco mais pessimista. Talvez porque, até algum tempo atrás, eu não tinha muito diálogo com a maior parte dos professores aqui, sobre o ponto de vista de pesquisa, que eu estou falando. Podia até sentar para tomar cerveja com eles, bater papo e tal, mas eu não tinha diálogo, eu não conseguia sentar com a maior parte deles para fazer um trabalho, assim, não dava, eles não tinham o interesse que eu tinha, eles não tinham o conhecimento que eu tinha, pelo menos parecido, então,
Isso aí, às vezes, dificulta, tá? Então, estou dando um testemunho. Mas eu acho que tem algumas coisas que, em geral, a gente pode fazer num ambiente, seja da graduação ou da pós, que algumas coisas como vocês estão fazendo agora, com esse tipo de seminário, que é tentar, minimamente, colocar a discussão para que os outros possam dialogar, mesmo que ele não conhecer aquela discussão. Então, se você abre um canal, por exemplo, aqui já foi melhor, eu acho que nós estamos devendo, ultimamente. A gente tinha uns núcleos aqui, tem até hoje, né? Vários núcleos aqui, uns 4, 5, 6 núcleos. A gente, no meu caso, é o NEA, o Núcleo de Economia Aplicada, que eu faço parte. A gente fazia algumas reuniões entre os professores e os alunos, seja aluno de iniciação científica, monografia, de mestrado, doutorado. E a gente não está conseguindo tocar isso muito ultimamente. Isso aí é uma falha, né? Porque, assim, aí acomoda, todo mundo vai lá, dá a sua aulinha, orienta seu aluno, volta para casa, faz seu trabalhinho aqui, no meu caso, até beleza, sento aqui, faço meu trabalho com o Ronald, meu trabalho com o Clamar, e pronto. Mas, assim, isso eu confesso que eu tenho alguma dificuldade, mas aí eu estou dando um testemunho, eu tenho dificuldade, às vezes, de trabalhar com pessoas, assim, que não tenham alguma afinidade acadêmica comigo. Então, assim, por exemplo, eu não tenho nada contra, eu sempre falo aqui, eu fui monitor de economia marxista, as pessoas não acreditam, porque falam, não é possível que o Flávio foi monitor de economia marxista, mas eu fui, eu não tinha nada, gostava de ler o Marx, hoje em dia eu não tenho lido, o cara que quer fazer um bom trabalho de economia marxista, beleza, pode fazer, tem gente que faz coisa boa, não precisa ter econometria, pode ser sem econometria, tudo isso é válido, desde que seja com dedicação, desde que seja uma coisa que a pessoa faça para contribuir para o coletivo. Se esse coletivo é só da graduação, que contribua para o coletivo da graduação. Se for na pós, aí tem mais a ver com o webinário. Quando é na pós, a questão de abrir a caixa preta, de poder descobrir alguns caminhos para que você consiga publicar, aí eu acho que é essencial. E aí depende de cada um mesmo. Assim, no fundo, é igual eu falei, tem um momento que você pode sentar, conversar, por exemplo, eu já falei isso para vocês mais de uma vez, o professor Cleomar, que já esteve aqui com vocês, é um ótimo parceiro meu, mas porque também nós temos afinidades por interesse, afinidades por temáticas e interesse, afinidades por conhecimento econométrico, então facilita muito, facilita a gente fazer trabalhos juntos. Mas, no final das contas, é uma decisão assim, quase que individual. Se você resolve fazer os dois, o trabalho, beleza, faz, mas tem hora que eu ainda digo, olha, é você, com você, na frente do computador e realmente indo atrás das informações para fazer o paper que você quer. Não necessariamente terá que ser com alguma pessoa, mas eu volto a dizer, acho que é bom ter essas pessoas do seu lado, porque também ninguém vai fazer uma carreira de 20, 25, 30 anos só escrevendo sozinho. Então, a recomendação é essa. Eu nem respondi bem a pergunta, mas esse ambiente vai depender de algumas ações coletivas da graduação e da pós, mas o resultado disso, que aí tem a ver com o seminário, é que eu digo que às vezes é uma decisão mais de cunho pessoal. Pessoal ou de 2 pessoas junto, ou de 3, quando eu escrever um artigo, e eu ainda acredito que seja um esforço mesmo, assim, eu não quero entrar em detalhes aqui sobre o meu passado, que talvez o meu passado me condena, mas o grau de sofrimento que eu tive foi tão grande para conseguir terminar o PhD nos Estados Unidos, que assim, que no final das contas, o que sobrou é assim, olha, fulano, nada vai vir para você de graça. É o tal do There's no free lunch, do Milton Friedman. Então, assim, nada virá de graça, você precisa sentar a bunda, estudar e se dedicar. Fora isso é jeitinho, ou é picaretagem, ou tentar dar algum jeitinho, sei lá o quê. E isso não adianta, né? Principalmente assim na área científica, acadêmica, tal, para você colocar um artigo num journal de qualidade, muitas vezes são anos de dedicação, de batalha e tal. Lá na frente tem um pote te esperando, tem alguma coisa lá no fundo te dizendo, olha, não, vai valer a pena, você vai ter que acreditar que vai valer a pena, porque eu digo mesmo para vocês como testemunha, eu, durante os 6 anos que eu fiquei nos Estados Unidos, fora a dificuldade financeira que eu passei,
teve uma dificuldade muito grande mesmo de superar toda aquela dificuldade, tá? E muitas vezes você queria até abandonar e vir embora, mas eu lembro que a palavra que mais teve comigo foi teimosia. Eu fui extremamente teimoso. Assim, eu falava, não, eu vou continuar com isso aqui. Tá difícil, mas eu vou continuar com isso aqui. E assim, eu acho que lá na frente você tem uma recompensa por isso. E essa recompensa, por isso que eu falo que tem hora que eu ainda acho que esse negócio de publicar artigo, lógico, tem uma série de pré-condições que a gente chamou atenção, que os outros palestrantes já chamaram atenção para vocês e tal, que tem a ver com o inglês, que às vezes se o inglês não for bom, tem que ter verba, mas que você tem que ser dedicado. No final das contas, assim, tudo isso é importante. Mas eu acho que ainda é algo de dentro da gente, de dentro. Vai ter que vir uma coisa de dentro, te dizer, não, eu quero fazer esse trabalho, eu quero que isso aqui seja de qualidade, eu preciso que isso aqui seja de qualidade. Quando eu digo preciso, não é nem para mostrar para os outros, não. Porque eu fico vendo, hoje em dia, nós estamos numa sociedade, que outro dia o nosso menino, o cara do MEC, falou que era doutor, não era doutor. Falou que tinha pós-doutorado, não é pós-doutor. Esse que foi aprovado ontem, o Cássio Marques, parece que o pós-doutorado também dele não é verídico, mas ele colocou lá. Então, assim, quando você vive olhando essas coisas, não só eu, né, mas todo mundo que já passou, a Camila está aí, a Camila já fez a graduação, fez o mestrado dela, fez o doutorado, fez bolsa sanduíche, ficou um ano fora, voltou, já foi premiada pela tese dela. Tudo isso não veio de graça. Isso aí veio por dedicação àquilo que ela faz e que eu fiz, e que se não for de qualidade, e que talvez para ser de qualidade, eu volto a dizer, tem que ter amor. Por mais que a palavra amor possa não parecer adequado numa discussão de economia, mas é aquele amor, aquela vontade de que você possa fazer alguma coisa com carinho, porque se não for assim, talvez não vale nem a pena que seja feito. Né? Acho que é um pouco isso. Mas, para variar, eu estou falando muito também. É verdade, amor e sacrifício, né? Porque o amor é isso. Quando a gente ama, a gente sacrifica pelo outro ou pelo trabalho que a gente vai fazer. Então é sacrifício, é a escolha, né? É cuja oportunidade, deixar de sair no sábado para poder ficar melhorando o artigo, é aproveitar um tempinho ali que você estaria fazendo outra coisa para se dedicar. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que o ambiente é importante, mas se não tiver individualmente vontade ali, a coisa não caminha, não. Tem que ter, cada um tem que puxar mesmo para si. Essa outra pergunta dele, o que não é relevante ser discutido na parte dos resultados? O que você acha que muita gente talvez coloca e não deveria estar? Eu acho que na parte de resultado, aí assim, eu, por exemplo, acho que tem que ser mais direto mesmo, né? Assim, não ficar querendo extrapolar o que o modelo está te contando. Quer dizer, olha para a tabela econométrica, por exemplo, e vê o que ela está te contando. Se você ainda quer alguma resposta a mais, provavelmente você vai ter que voltar lá e estimar, sei lá, pôr a interação de uma variável com uma dummy, por exemplo. Porque eu quero saber se essa dummy de nível de renda ou de crise financeira. Então, assim, discuta apenas o que os resultados te mostram. O que de vez em quando eu percebo é que o pessoal até discute o que está lá, mas começa a fazer inferências adicionais de coisas que o modelo dele não respondeu. Não que você não possa responder, mas às vezes para você responder, você vai ter que voltar então e reestimar uma nova versão, pelo menos uma versão adicional, sei lá, modelo versão 5. Eu tinha feito 1, 2, 3, 4, mas agora eu precisava de uma resposta aqui com a dummy. Não, então beleza, vai lá, nada te impede. Então, esse tipo de coisa eu acho que tem que ser direto e só discutir o que o resultado está te mostrando, tá? E aí ele fala o que não pode faltar na parte da discussão. Não, eu acho que assim, é isso que eu falei. Seja direto lá fora, igual eu falei para vocês. E a gente tem um vício, né, de ficar esticando demais, né, de remoendo demais. Eu chamo de rodar toco, tem hora. A gente roda muito toco, roda. Às vezes você consegue falar um negócio em 3 linhas e você começa a rodar e usa 15 linhas, 17, 18 linhas para falar um negocinho que em 2, 3 linhas você podia falar. Lá fora, em geral, o pessoal não gosta muito disso. Tipo assim, olha, afinal de contas, o que te deu o resultado aí? Me fala e acabou, beleza. Se é o resultado que deu e que você comentou, tá valendo. Não precisa esticar muito, não, tá?
Tem um outro aqui, você quer que eu leia? Eu leio para você. A Lef perguntou: boa noite, professores. Conheço um caso de um professor renomado que utiliza testes estatísticos com grandes amostras e não faz os testes necessários para identificar se é paramétrico ou não. A experiência e o nome reconhecido pode causar esse relaxamento e causar um problema entre aspas, na literatura? Olha, Aleph, é o seguinte, eu acho que poder pode, né? Assim, vai depender, assim, tem gente que, lógico, que tem hora que, a partir do momento que tem um certo nome, dá uma sentada na fama, entre aspas, aí, e de uma certa maneira vai tocando as coisas, às vezes, meio desleixado e sem dar determinado atenção. Mas eu diria que isso aí talvez sejam casos mais como exceção, vamos dizer assim. O que pode acontecer também, e aí eu acho que é comum, como esse que eu falei, hoje em dia, você vai imaginar o Krugman, ou, sei lá, ou pega, eu estou citando o nome do Krugman, porque é um cara da minha área, tal, de economia internacional, mas qualquer um desses grandes nomes, chega uma hora que esses caras já não estão mais preocupados em ficar publicando em journals, eles já foram ocupar a chefia do FMI, do Banco Mundial, não sei da onde, são consultores... O Krugman está com curso online agora, caríssimo, acho que E aí deve estar ganhando dinheiro. Então, assim, é lógico que esses caras chegaram também que já não mexem mais com isso. Mas, assim, o que você está dizendo aí, lógico, eu não sei quem é o caso, você também não precisa falar quem é o caso, mas pode, né? Pode ter um relaxamento aí, e aí... Agora, quanto a causar esse problema, entre aspas, na literatura, o problema, assim, é que, então, eventualmente, se o artigo foi publicado, os pareceristas, se forem de qualidade, têm que cobrar dessa pessoa que está publicando, aí, ou que deu esse relaxamento, olha, não, me diga aí direitinho o que é que você está usando, ou como que você fez isso. É aquilo que eu falei, de vez em quando eu recebo esses pareceres, parece que está faltando uns pedaços, assim, que você não consegue saber muito bem, que testes você não fez, que deveriam ter sido feitos. Aí eu acho que tem a ver também com os pareceristas. Os pareceristas precisam cobrar, porque aí depois, se não cobrar, e o artigo for publicado, pronto, aí está lá no journal, ele não vai ser modificado. Depois, uma vez que fechou e foi revisado lá e tal, acabou. E aí ele fica. E aí pessoas, às vezes, menos experientes, que vão lá ler o artigo, talvez não vão nem ter a condição de perceber se tem algum problema ou não, porque são pessoas que estão ainda no início ali, não conhecem muito, é até normal que não tenham mesmo essa capacidade. E aí a pessoa pode até ser levada a entender que aquela metodologia está adequada, mas às vezes ela não está totalmente adequada. Mas assim, eu confesso que os journals bons, igual eu falei para vocês, os bons são bons, pelo menos da minha área, eu não conheço muito de outras áreas. Normalmente essas revisões, por pareceres, são boas. Mas, por exemplo, esses dias, agora, nesses últimos 2 meses, que eu peguei e lembrei de cabeça, estava dando aula agora de economia internacional e eu selecionei 20 artigos novos, 2019, 2020, que eu nunca tinha lido, e sorteei entre os alunos para eles apresentarem, e eu tinha que ler os 20, lógico, para poder... Alguns deles ficaram para mim, inclusive, porque era 2 por aluno, acho que tinha 9 alunos, 8 alunos, 16, 4 ficaram para mim, mas eu tinha que ler os 20. E eu lembro que eu li um artigo, ele era de um jornal, bom, não vou lembrar exatamente qual, mas assim, o cara ficou falando da China boa parte do tempo, e depois na parte econométrica ele fez painel. Aí eu falei, gente, mas para que isso? Porque as lições do painel são lições como um todo, para um conjunto de economias, você pode tirar essas lições em geral. Como esse que eu fiz com o Ronald, serve para aquelas 100 países, ou pelo menos como um guideline, vamos dizer assim, sobre a importância ou não da volatilidade cambial para as exportações. Mas ele passou metade do paper discutindo China, falando da China, e no final ele fez um painel. Mas foi aceito. O artigo foi publicado. Como eu não li ele inteiro, eu dei uma olhada só no abstract, assim, e selecionei porque eu estava interessado. E não fui nem eu que apresentei, né? Foi um outro aluno. Mas eu li. Então, assim, você vê, esse artigo aí talvez seja um artigo que o parecerista deixou passar essa parte econômica, porque ele devia ter falado para o autor, olha, mas você gastou aí metade do seu paper falando da China e veio me apresentar um painel. Então, assim, por exemplo, isso aí certamente é um caso, talvez, de uma pessoa que deu parecer, que talvez conhecia o assunto,
mas não conhecia a parte econométrica. Só para dar um exemplo. Bem interessante. Provavelmente também pode ser um trabalho que foi fruto de uma tese, alguma coisa assim, que envolvia a China em algum capítulo, e aí tinha um capítulo de painel, e aí, né, já aconteceu. Você já vi casos assim também. Mas é interessante. Pessoal agradecendo, Benito. O André agradeceu, o Benito estava falando também. A gente tenta romantizar a economia, escrevendo artigos longos e as revistas cortam. É verdade. Mas o Flávio, quem conhece o Flávio sabe que ele sempre foi pragmático em tudo. Eu lembro das provas eu fiz Economia Internacional contigo, né, na graduação. Inclusive, eu sou professora de Economia Internacional aqui agora, né, na UFAL. E eu tenho as provas até hoje, eu tenho as coisas até hoje. Meus alunos fazem minhas provas e eu falo, gente, vocês não conseguem fazer uma questão das provas que eu fazia com o Flávio. Então, Flávio, eu só queria te agradecer novamente. Eu queria ressaltar que o Cleomar falou uma coisa importante. Ele pediu para que eu falasse isso aqui publicamente, que você foi o responsável por abrir essa caixa preta em Uberlândia. Quando ninguém mandava trabalho para revistas internacionais, você já tinha lá a sua participação. Em revistas bem colocadas, bem ranqueadas, e você sempre foi um incentivador, mesmo assim, não sendo tão, como o Cleomar falou, tão cara fechada, amarrada como ele, que faz mais cobranças e tal, você sempre foi um incentivador para os professores buscarem recursos, submeterem projetos, e é importante ressaltar que você está aí, como você disse, né, na curvinha da sua carreira. Já estou virando, já. A curva derivada já está negativa. Já. Mas vai deixar um legado para nós e um exemplo mesmo de profissional. E muito obrigada mesmo aí pelo seu compartilhar de conhecimento aqui conosco. E é só agradecer mesmo. Se alguém tiver mais alguma coisa... se alguém tiver alguma coisa também. Bom, enquanto o pessoal, se tiver alguma coisa, eu que tenho que agradecer aí também pelo convite, né? E eu lembro, inclusive, assim, né, em 2003, só para finalizar, eu lembro que eu tinha conseguido a bolsa de produtividade de pesquisa do CNPq. Já se vão quantos anos? Sei lá, 18 anos, mais ou menos, 17 para 18 anos. E eu lembro que o pessoal aqui, na época não tinha, o Márcio tinha, depois ele foi embora tal, e ficou eu. E eu lembro que a Ana Paula, por exemplo, chegou, você conhece a Ana Paula, tudo. Aí a Ana Paula mandou, aí a primeira vez não deu certo, aí ela chorou, me ligou chorando e tal. Eu falo, não, Ana, que isso, manda outra vez, vai dar certo. O Clésio, que foi seu orientador, primeira vez mandou, não deu certo, o Clésio ficou meio chateado. Eu falei, não, Clésio, vai dar certo, manda. Então, assim, a dica, assim, é igual eu falo, não só na publicação, né? A publicação, de vez em quando, você vai mandar, vai vir umas rejeições, mas se você insistir e o trabalho tiver mérito, ele vai acabar achando seu lugar. Às vezes não vai ser numa A2, vai ser numa B1 ou numa B2, mas ele vai achar seu lugar. E aí você não pode desanimar, e igual eu falei, e seguir seu caminho. Eu estou vendo aqui pelas fotos, algumas aqui, né? Tem um pessoal mais novo, imagino que são alunos aqui de graduação, de mestrado e tal. Seguir seu caminho, tá? A única dica que eu posso dizer, porque eu já tenho mais... Eu sempre falo, ninguém é mais inteligente ou menos inteligente que você. Todos nós temos a nossa inteligência, agora, todos nós podemos ter dedicação distintas um dos outros e interesses e vontades distintas. Então, desde que você tenha sua dedicação, seu interesse, seu estímulo, sua vontade, corra atrás do seu sonho, que vale a pena, no final das contas, se você gosta. É igual a Camila falou, eu também, enquanto meus colegas na graduação estavam saindo para as baladas para arrumar as namoradinhas, eu estava, provavelmente, lendo algum livro dos economistas, dos pensadores de matemática, de estatística e tal. Assim, o trade-off era favorável? Não, na época, para mim, era péssimo, porque eu não arrumava namorada, não ia para as baladas, não bebia e tal, mas tinha alguma coisa diferente me esperando lá na frente, né? É isso. Pois é, né? O futuro contou para eles, né? Mas beleza. Mas obrigado mesmo. Não sei se contribuir com alguma coisa, não, mas com certeza, pelo menos um testemunho, Com certeza, foi ótimo. Esse artigo seu... O professor André perguntou qual que é o seu artigo mais citado. Esse artigo que é o mais citado? Eu não me lembro. Esse aí foi o que teve mais download, disparado, né?
Eu teria que voltar lá no meu Lattes e ver numa daquelas coisas qual deles estava com mais citação. Mas esse aí foi, digamos assim, o próprio Ronald, que é um cara que, pô, o Ronald, assim, já publicou 200 artigos, tem livros escritos, mas ele mesmo falou que ficou surpreso na época, né? Tanto é que nós recebemos esse prêmio aí, quando eu mandei para ele a notícia, que eu tinha sido o primeiro autor, então eles me comunicaram primeiro do prêmio e eu comuniquei a ele. Ele falou, pô, Flávio, olha, até assim, eu mesmo não tinha recebido um, chama Highly Commended Award, por exemplo. Aí o pessoal aqui ficou me chamando de comendador aqui no Instituto, só para me sacanear. Então, assim, eu acho que até hoje deve ter sido esse aí o mais downloaded. Agora, em termos de citação, eu não tenho certeza agora. Eu teria que uma hora dar uma olhada. Mas também... esse artigo, eu não sei se você sabe, mas esse artigo agora está aberto para fazer o download. Ah, então ele está aberto. Ele está entre exatamente esses que foram mais acessados, a revista liberou. Ah, tá. Então, beleza. Porque na época ele não estava. Eu lembro que eu consegui puxar umas cópias como autor, e aí quem queria me pedia, eu pegava, mandava por e-mail, porque senão a pessoa teria que pagar, tipo, $30, $40, sei lá, é foda, né? Ficar pagando, tipo, $40 a dólar a 5,50, não dá, né? Não dá mesmo. É difícil, né? Então tá bom, Flávio. Muito obrigada novamente. Boa noite a todos, pessoal. Quinta-feira. Quinta-feira estamos com mais um trabalho na área de microeconomia aplicada. Então, não percam aí mais uma oportunidade de a gente conhecer as diversas áreas e os detalhes aí de processo de submissão, escrita dos artigos científicos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Agradecendo aqui, professor Anderson.